manco, beberrão, apertado, incômodo para viagens mais longas. É assim que as más línguas gostam de definir o Renegade, um carro que já tem quase 10 anos aqui no mercado brasileiro e que recebeu grandes modificações ao longo desse tempo. Novos motores, novos equipamentos, novos pontos de acabamento. E será que depois de tanto tempo o Renegade continua sendo um carro que merece essa fama? É o que a gente vai descobrir depois de rodar 1.400 km em 2 dias aqui com o Renegade Longitude T270. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E para responder essa pergunta, a gente pegou uma das estradas mais cruéis aqui do Brasil. A Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, é totalmente duplicada, mas é famosa por suas curvas, pouquíssimas retas, por suas muitas subidas, pelo trânsito intenso de caminhões e o trânsito, inclusive, muitas vezes em 2 faixas apenas. Então, você precisa fazer muitas ultrapassagens em subidas, enfim, uma estrada realmente que não é para qualquer carro e não é para qualquer motorista. E pegamos ela com carga máxima. O Renegade tem capacidade de 400 kg de carga, a gente estava com 400 kg, porta-malas cheio, 3 pessoas, cachorro, muita coisa no carro, abastecido com gasolina e ar-condicionado ligado 100% do tempo. Então a gente pegou realmente uma condição para desafiar o carro num contexto bem real, que muita gente que compra um carro desse para fazer um uso familiar, com certeza vai encarar aí uma viagem de fim de ano, numa viagem de férias, uma viagem de feriado, para visitar a família em outras cidades. Essa já é a 5ª vez que eu faço uma viagem com o Renegade. Inclusive todas as outras foram nesse mesmo percurso, às vezes um pouquinho mais longo, mas peguei a Fernão Dias também. Quais foram essas outras vezes com o Renegade, né? Foi com o Moab Turbo Diesel 4x4, o Limited 1.8, o antigo motor e-torque, o S 4x4 com o novo motor turbo, o Sport 4x2 com esse motor e agora o Longitude 4x2, mais uma vez com motor turbo 270. E eu digo de longe que de todos estes, o melhor conjunto, o que melhor se traduz em desempenho, é esse motor com essa tração 4x2. Então é um carro que anda muito, como a gente vai falar daqui a pouquinho lá dentro. E de potência, ele entrega 180 cavalos na gasolina, 185 no álcool e 27,5 kgfm de torque, independente do combustível, em uma rotação bem baixa, abaixo dos 2.000 giros. E isso também dá aí o nome do motor, né? T270, são também 270 Nm. Então daí vem essa nomenclatura que está inclusive lá na tampa traseira. É um motor muito versátil, então ele é utilizado em veículos maiores e mais pesados do que o Renegade, como a Toro, Compass e Commander, ou em veículos menores com uma pretensão esportiva, como o Pulse e Fastback Abarth. Então mostra um pouquinho aí do bom compromisso, da boa versatilidade que a Stellantis conseguiu chegar aqui com esse conjunto. Não posso deixar de comentar enquanto a gente está aqui, né, do tamanho da turbina, uma baita da turbinona, né? A gente fica acostumado a ver carro 1.0 com a turbinazinha pequena, aqui não. A gente tem uma turbina bem grande, que faz a gente esperar um comportamento legal em baixa e um motor que não enforca tanto em alta. Mas isso eu vou contar para vocês lá dentro agora. Como eu estava comentando com vocês ali, a gente tem esse pico de torque numa rotação bem baixa. Independente do combustível, vem sempre a 1.750 rotações por minuto, enquanto o pico de potência vem a 5.750. Então a gente tem uma faixa de elasticidade ali bem ampla, né, que é o pico do torque e o pico de potência. Só que quando você está dirigindo, é bem perceptível como abaixo de 2.000, 2.200 giros, não é um motor muito presente. Não que seja apático, não, nada do tipo. Mas é realmente a partir dessa faixa que eu citei que vem uma pegada forte. E o carro começa a desenvolver de maneira mais perceptível, mais decisiva. Isso não é exatamente um problema, porque a gente tem uma programação de câmbio e acelerador aqui que privilegia essa faixa acima dos 2.000 giros. Então um carro que trabalha muito no conversor, abrindo e fechando ele conforme necessidade.
A gente tem um acelerador que não é progressivo, infelizmente, então ele tem uma primeira resposta que daria uma curva plana, né, uma abertura de borboleta, e de repente ele abre mais. Então traz uma dirigibilidade um pouquinho irregular em situações mais leves de trânsito anda e para, mas acima de 2.000 giros, como é um motor bem parrudo, raramente são difíceis as situações que você vai sentir falta de potência ou falta de resposta. Justamente porque a gente está falando de um carro que é pesado, cerca de 1.500 quilos, e a programação considera isso, né? Então um carro que está sempre numa faixa ali mais acesa do motor. E isso em estrada traz uma resposta muito legal em praticamente todas as situações. Então gasolina, álcool, carro cheio, carro vazio, subida, descida, ar-condicionado, nada disso parece fazer diferença para o Renegade. E é legal que aqui no painel a gente tem uma visualização específica que é de performance. Então você consegue ver a variação de potência, turbo e força G ali daquela situação, né? Então, de acordo com a variação no pedal, de acordo com a curva, de acordo com a aceleração longitudinal também. Então, um detalhe interessante aí que muitos entusiastas, eu imagino que eles vão gostar. Um ponto que eu acho que poderia ser melhor, comentei que o acelerador não é muito linear, né? Então acontece com frequência de, por exemplo, você está fazendo uma retomada na estrada, uma ultrapassagem, qualquer coisa, você está pisando pouco, você dá muita abertura, vamos supor 50% de abertura de maneira rápida. E aí às vezes não acontece muita coisa, o câmbio não reduz, não tem abertura de borboleta, não tem o conversor abrindo, não acontece nada de maneira muito rápida. Então pode passar uma impressão às vezes de que o carro é lento, mas não. É o comando do acelerador que não responde de maneira tão fiel ao que você está pedindo. Mas claro, pisar fundo é pisar fundo. Nessa situação, retomada máxima, aceleração máxima, desempenho realmente é um baita ponto positivo do Renegade. Cavalo anda, cavalo bebe, já diz o ditado, não é mesmo? Então a gente está falando de um carro que anda pra caramba e também bebe pra caramba. É claro que você aí, né, mais agitadinho, vai pensar, mas se você está andando forte, qualquer carro gasta muito. Isso é verdade. Mas o Renegade também gasta muito, mesmo se você estiver andando na maciota. Então, com esse carro aqui, nessas condições, tudo bem, carro cheio, carga máxima, a gente está falando de quase 2 toneladas de peso bruto total, andando ali na faixa dos 100, na gasolina, com ar, você pode esperar números aí na faixa dos 16 km por litro. Andando a 110, ao redor de 15. Andando a 120, ao redor de 13. Então, na minha combinação geral aqui de Fernão Dias, né, variando entre essas velocidades, precisando fazer algumas retomadas, aproveitando as descidas de serra para ganhar um pouquinho ali no corte, a minha média geral ficou em 14 km por litro. O que é um consumo muito explicável diante de um carro que é alto, que tem uma área frontal significativa, que tem pneus largos, que é pesado, com motor que sabidamente não tem economia de combustível como um grande foco, com essa questão de programação de câmbio, de acelerador, enfim. A gente tem um conjunto de pontos aqui que justifica esse consumo, mas não tem jeito. A gente está falando de um carro que gasta mais do que a maioria, se não todos os seus concorrentes diretos. E trazendo um pouquinho do meu histórico dos outros Renegades, o consumo entre eles ficou muito parecido. Então o Moab Turbo Diesel, também nessa faixa dos 110, 120, ficou ao redor de 15,5 km por litro, lembrando, com diesel, que é um combustível hoje bem mais caro do que gasolina. Com o Limited 1.8, também com gasolina, ficou na faixa ali dos 13,5, 14 km por litro. Ou seja, também bem empatado aqui com esse T270. E quando a gente olha para o S, que tem a tração nas 4 rodas, aí a gente já está falando de um carro que foi de 5 a 10% mais beberrão do que o 4x2 nas mesmas condições. Então, no frigir dos ovos, todos os Renegades vão ter um consumo ali razoavelmente parecido. O que vai mudar realmente é o desempenho de cada um. E mais uma vez, aqui a gente tem um carro que anda pra caramba. E aí essa é a hora que vocês se perguntam, e com álcool, como ficou? Olha, nesse caso específico, eu não abasteci o Renegade com álcool porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer viagens longas, uma tancada só, né? Sem precisar parar para abastecer. E aqui a gente tem um tanque num tamanho legal, são 55 litros de capacidade, mas, como eu mostrei para vocês, é um carro que tem um consumo razoavelmente elevado.
Então com gasolina foi a conta para fazer esse percurso e sobrar aí uns 100 km, 150 para ainda rodar dentro da cidade sem precisar ter aquela urgência de abastecer de imediato. Com álcool eu não ia conseguir fazer isso. Mas acho legal trazer a referência do Renegade Sport T270, também 4x2, lembrando que em condições semelhantes de trânsito, né, rodoviário, Fernão Dias, sobe e desce, ficou na faixa dos 11 km por litro com álcool. Então é importante calcular o preço de acordo com cada região, cada situação, mas esse motor GSE Turbo tende a ser mais interessante quando abastecido com álcool. Não só por conta dos 5 cavalos extras, mas também por conta do custo por quilômetro rodado, que me parece fazer mais sentido, ser mais interessante do que aqui com gasolina. Mas claro, se você busca autonomia acima de tudo, vai rodar um percurso longo aí sem posto, um percurso longo sem um posto que você conheça, ou durante a noite com sua família, a gasolina vai trazer mais autonomia, o que significa um pouquinho mais de segurança e comodidade ali durante a sua viagem. Viagens longas também pedem conforto. E quando você pensa primeiro em ergonomia, o Renegade não é um carro que desagrada, apesar da gente ter alguns pontos de atenção aqui. Então olha, o banco é bom, tem um apoio legal para as pernas, tá vendo? É comprido. Tem um apoio lateral bom, apesar dele ser largo e permitir que você escorregue um pouco. Mas esse apoio de cabeça, para quem gosta de deixar o banco mais ereto, como é o meu caso, às vezes pode incomodar um pouquinho no pescoço. E a espuma é bem firme. E eu gosto de espuma assim, acho que dá um apoio legal para o corpo, mas em viagens mais longas é um ponto que você pode acabar notando. Não vou falar que, não digo que vai te cansar, que vai te causar desconforto, mas depois ali vai de um tempinho a mais sentado, você sente um pouquinho essa espuma mais firme fazendo pressão aqui na sua perna, por exemplo. Então esse é um ponto que eu acho que é válido ressaltar. Uma questão que é um ponto negativo de projeto, mas que não incomoda, é o fato da gente ter também um volante muito descentralizado em relação ao banco. Então reparem, eu estou com os braços retos aqui nos apoios do banco. Reparem como o volante está muito mais próximo da minha mão direita do que da minha mão esquerda. Então é uma coisa que a gente via muito em carros mais antigos, né? Mas a gente tem uma regulagem de altura e de distância num campo realmente muito bom. E claro, o banco tem regulagem de altura, o cinto tem regulagem de altura, e a regulagem aqui do encosto é por pontos pré-definidos. Então acho que no final das contas a gente tem uma ergonomia bem acertada aqui no Renegade. Outro ponto onde o Renegade acerta é aqui na central. Ela fica um pouco baixa em relação ao painel, em relação ao vidro, então ela pede um pouquinho de atenção na hora de olhar o mapa, por exemplo, você acaba tendo que desviar, mas ela é muito boa ainda assim. A gente está falando de uma tela de 8 polegadas, com uma funcionalidade legal, e ela tem o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Então, usabilidade fácil, bem legal. Acho que nesse sentido muito bom você fazer uma viagem, né, para usar os mapas. É um ponto positivo não ter cabo aqui no meio. E o espelhamento sem fio acaba pedindo um carregador por indução, o que é um ponto que pode ser muito delicado para muita gente, porque esquenta o celular para de funcionar porque superaqueceu, mas aqui a gente tem uma solução muito legal que é não só um carregador por indução muito bem posicionado, então reparem, fácil de usar, fácil de colocar, né? Ele tem umas abinhas aqui para prender o celular numa posição de pé, mas ele também é refrigerado, então você está andando com ar-condicionado e ele também funciona aqui para o carregador. Então é muito bom que eu consegui fazer uma viagem longa com o meu celular carregando aqui 100% do tempo, ele não falhou, não superaqueceu, não deu problema no espelhamento, justamente por conta dessa refrigeração. Então acho que isso é um ponto muito positivo que merece ser ressaltado aqui de maneira muito forte. E o que é legal também, a gente tem um ar-condicionado de 2 zonas, né? Então comandos físicos muito bom. Então baita comando aqui para volume, tá vendo? Um baita comando para selecionar a estação, música, velocidade do ventilador, os comandos do ar-condicionado, tudo muito fácil, muito à mão. E claro, para quem gosta, né, existe também os comandos direto na central multimídia. Então gostei bastante. Na estrada, quando você não pode distrair muito, é muito mais fácil usar um botão giratório, né? Eu prefiro inclusive do que usar no volante. Então um baita ponto positivo também a presença desses comandos aqui no Renegade. E aqui no painel a gente tem uma tela de 7 polegadas, que na visualização principal você pode escolher entre conta-giros, econômetro ou só o velocímetro, mas acho que o grande destaque são as diversas medições de consumo. Então você tem percurso A, o B, você consegue criar novos, C, D e por aí vai.
Você tem uma medição de percurso desde o abastecimento, que eu também acho muito interessante, e um histórico de 20 em 20 km, e também uma média, né? Então é uma medição que eu nunca vi em nenhum outro carro e que eu acho bem interessante de existir aqui no painel do Renegade. Mas a tela não é tão grande e a visualização dela com luz forte também não é das melhores. Então aqui ela acaba destoando um pouquinho da central multimídia. De suspensão a gente tem McPherson na dianteira e também na traseira e freios a disco nas 4 rodas, ventilados aqui. E o que é legal dessa suspensão que eu gosto bastante? A gente tem um rodar bem firme. É um carro que, quando você pega um piso ruim, por exemplo, você nota como ele roda de maneira um pouquinho mais travada. Mas a gente está falando de uma suspensão que tem muito curso. Então traz aquela sensação de rodar de carro europeu firme, mas sem pancada. E nisso também ajuda muito essa medida de pneus. Aqui a gente tem pneus 225, 55 aro 18. Então traz o rodão que está na moda com pneu bifudo, que traz também um elemento, um primeiro elemento inclusive de absorção, que é muito importante nessa parede dos pneus, e também uma proteção muito legal quando você pensa em buracos, enfim, tampas de bueiro, essas coisas que a gente tanto encontra nas nossas ruas. Então é um carro que com essa suspensão firme não é tão suscetível a ventos laterais na estrada, é um carro que faz curva muito bem, e ainda traz uma segurança em termos de buracos, mesmo em velocidades mais altas. Então é um carro que você pode rodar despreocupado, independente do piso, independente do terreno, independente da situação. Com comportamento, lembrando, muito bom mesmo. É um carro que apoia bem, faz curva bem, mesmo em velocidades mais altas. Se você quiser dar uma provocada, você consegue chamar a traseira e fazer o compasso da curva de maneira bem legal. Acho que o único ponto que me chamou a atenção aqui é que a direção no meio da curva, né, não é questão de assistência, é uma questão de geometria, eu imagino. Ela ganha um peso em algumas situações que pode ser um pouquinho incômodo. Lembra carros mais antigos com a frente mais pesada. Então é uma questão que não incomoda, não traz perigo, mas acaba sendo um pequeno detalhe num conjunto muito bem acertado. Legal, rodão, pneu bifudo, né? Importante aí para evitar que você fure o pneu. Só que, e se você furar? Aqui atrás a gente tem o step por dentro do porta-malas e por baixo. Só que, quero que vocês reparem uma coisa, vou até deixar aqui o piso no mais baixo, essa é a configuração padrão do porta-malas, vamos dizer assim, e aqui embaixo a gente tem o step. É um step temporário, e na hora que você tirar ele e colocar a roda principal aqui de serviço, você não vai conseguir voltar esse piso para o nível mais baixo. Você vai precisar deixar ele no nível mais alto. Então se você tiver com porta-malas cheio e carro cheio e furar o pneu, você vai ter um problema, porque você não vai ter onde colocar as malas de volta. A não ser, claro, que você consiga fazer a magia do Tetris aqui. E claro, essa foi uma solução, um compromisso que a Jeep encontrou aí para atender às críticas de que o porta-malas do Renegade era pequeno. E porque de fato ele era. Antes, lá no lançamento, a gente estava falando de um porta-malas de 270 litros. Então, com essa mudança aqui do step, que permitiu descer o piso, e uma revisita aqui nesses acabamentos das laterais, a Jeep chegou a 320 litros no padrão VDA. Ela divulga 380 litros aproximadamente no padrão líquido. Mas no padrão de mercado, a gente está falando do menor porta-malas da categoria, na verdade, né? Fica empatado ali com o C4 Cactus. Então, pode ser um ponto aí para famílias maiores, viagens mais longas, mas né, a gente levou muita coisa aqui, a gente vai até deixar as cenas aí na tela, né, um dos membros aqui do canal terminando de fazer mudança, então a gente veio com mala grande, mala pequena, muitas bebidas aqui em volta, então foi um pouquinho trabalhoso, mas a gente conseguiu encaixar. E o que facilita é que a gente tem uma baita de uma abertura, né? Então a tampa é grande, tem uma abertura fácil aqui para colocar as coisas. O banco é bipartido, tá vendo? Então você consegue deitar ele, deixando no piso mais alto, você inclusive consegue um piso totalmente plano aqui, né, no porta-malas. E você tem pequenas redinhas e ganchos aqui para acomodar as coisas. Então é um porta-malas pequeno, mas pelo menos a acessibilidade é fácil e a gente tem alguns recursos aqui, atributos, para facilitar o uso do porta-malas. O que não é legal é o fechamento, tá vendo? A tampa é grande e é pesada. Então você realmente precisa puxar com muita força aqui a alça para ele fechar. Usar um pouquinho do peso do seu corpo para ele fechar de uma vez só e não sujar as mãos como eu acabei sujando aqui na hora de fechar a tampa. Nessa categoria dos SUVs compactos é muito normal ver um compromisso. Às vezes se favorece espaço interno
para desfavorecer o porta-malas ou vice-versa. E a escolha daqui da Jeep com o Renegade foi desfavorecer os dois. Então a gente tem um dos menores porta-malas da categoria, ou menor, né, junto do C4 Cactus, e também um dos menores espaços internos aqui atrás. Então quando você pensa, por exemplo, em relação ao Pulse, que a gente tem um carro menor, em relação ao Nivus a gente tem um carro menor. Uma vez, inclusive, eu até comentei que aqui a gente tinha um espaço interno equivalente a um Gol. Uma vez uma pessoa comentou no vídeo e falou que eu não sabia de nada, que eu era um ignorante. Mas olha, vou ficar bem correto aqui e vou pedir para o Lucas na edição botar algumas cenas de Gol e de Voyage, porque o espaço realmente não é bom. Aqui do meu joelho para o encosto, eu estou falando de 2, 3 dedos de distância. Eu tenho 1,77 m de altura e lembrando, eu gosto de dirigir com o encosto numa posição até mais ereta, o que ajuda quem vai aqui atrás. Então pessoas mais altas que gostam de dirigir de maneira mais esticada vão deixar esse espaço traseiro aqui ainda pior. E se já fica feio diante de carros compactos, como esse que eu citei, quando a gente olha para Creta e T-Cross, por exemplo, que são carros ali bem parelhos, né, concorrentes parecidos, a situação aqui do Renegade fica pior ainda. E para completar esse pacote, a gente não tem nenhuma saída de ar aqui atrás, a gente só tem uma tomada USB que é iluminada, e reparem também como o banco é baixo e não apoia bem as coxas, tá vendo? Ele não é curto, mas ele é baixo, parece que ele foge das pernas, né? Então não é um carro exatamente muito cômodo para fazer viagens mais longas. Por outro lado, não é um veículo tão estreito assim, tá vendo? Então, se você precisar levar 3 pessoas aqui, você consegue fazer isso com um razoável grau de dignidade aí, dependendo do trajeto, né? E o espaço para a cabeça é muito bom, olha. Tenho mais de um palmo aqui, né? Do topo da minha cabeça até o teto. Então, realmente, esse formato caixotinho ajuda nessa percepção de espaço aqui em cima, mas realmente, para a perna, em termos de acomodação do banco, a gente tem um carro que acaba deixando bastante a desejar. E claro que não adianta nada o carro ter bom desempenho, ser confortável e não ser seguro. Mas felizmente não é o caso do Renegade. Então, em primeiros testes de impacto, né, lá do Legend Cap, ele foi bem avaliado, só que acho que por uma questão mais de comunicação do que qualquer outra coisa, o Legend Cap retestou o Renegade numa versão que não é vendida no Brasil, numa configuração mais antiga, e chegou num resultado não tão favorável ao veículo. Enfim, uma certa polêmica aí, mas o fato é que a gente tem um veículo ainda com uma boa estrutura, ainda é um carro bem sólido, é um carro com bons itens de segurança, então 6 airbags, e no facelift a Jeep trouxe itens de assistência à direção, mesmo para as versões mais baratas do Renegade, como a Sport e essa Longitude, itens como o AEB, o assistente de permanência em faixa, que você consegue desligar aqui por um botão no painel, o leitor de placas de velocidade aqui no painel digital, que algumas vezes acabou falhando um pouquinho, mas existe esse recurso aqui. Isso tudo também com um bom comportamento. Então a gente está falando de um carro que tem uma boa capacidade de frenagem, mesmo com esses 400 kg de carga máxima, né, quase 2 toneladas de peso bruto total. Não senti nenhuma deficiência de frenagem. O pedal não é tão progressivo assim, mas capacidade está ok. Discos nas 4 rodas, o que tendem a diminuir ali uma questão de fade em uso numa serra, uso mais intenso. Também acho que é um ponto muito positivo para um carro pesado. É um acerto de suspensão muito bom, né, como eu comentei com vocês, um comportamento muito correto. Então ele é um carro que você pode fazer uma curva, entrar numa curva mais rápida, pode ser aquela curva que o raio fecha no meio dela, e ainda assim o carro vai muito na mão. É óbvio que a gente está falando de um carro um pouco mais alto, então primeiro ele rola, mas depois apoia e faz a curva muito, muito bem mesmo. Mesmo se você der uma cutucada, o comportamento é muito seguro, você consegue chamar a traseira um pouquinho, mas não é aquele carro que tende ao sobreesterço, não, nada do tipo. Então é um veículo bem seguro para motoristas mais leigos também, né? A gente sabe que segurança, o motorista é um fator muito importante quando se pensa em segurança, mas caso a pessoa que deu uma bobeira seja pega de surpresa por uma curva que fecha de repente, ou por uma, sei lá, uma frenagem de emergência, alguma coisa que precise desviar, o Renegade também traz um comportamento muito correto, que é muito conveniente quando você pensa que você vai estar fazendo uma viagem, às vezes com sua família, enfim, segurança não tem preço, né? A vida não tem preço. Então é bom saber que o Renegade também continua sendo um carro muito competitivo nesse sentido. Bem, essa é a segunda vez que a gente faz essa avaliação
focando no uso em estrada de um carro, né? Lembrando, essa não é a primeira vez que o Renegade passa por aqui, então se você quer uma avaliação completa, você consegue ver todas as outras que a gente fez. E aqui a gente está falando especificamente de como ele foi nesses 1.400 quilômetros de estrada. E essa pontuação, que eu vou falar aqui agora a seguir, vai refletir muito disso. Então a gente tem um olhar aqui que não é só sobre os carros da categoria, é sobre o Renegade como um todo no mercado brasileiro, pensando nesse uso. Então vamos lá, seguindo a mesma ordem do que a gente falou aqui no vídeo, começando por desempenho. Nota 8 para esse carro, que tem um motor realmente muito compridor, que não nega fogo mesmo com o carro cheio, mesmo com ar-condicionado, mesmo em um contexto de muito sobe e desce, como é a Fernão Dias. O segundo ponto aqui é consumo, e realmente não tem como fazer milagre, a nota aqui foi 5. É um carro que tem um consumo justificável pelas suas características, mas ainda é um carro que bebe muito, mesmo se comparado com concorrentes diretos. Então, infelizmente, não é um veículo que tem consumo como um ponto de grande preocupação. Talvez no futuro, numa versão híbrido leve, alguma coisa assim, isso mude, mas não é o cenário que a gente tem hoje. O terceiro ponto, conforto, que merece uma nota 8. É um carro que acomoda muito bem quem vai na frente, tem um espaço legal na dianteira, é um carro com muitos itens de comodidade interessantes, especialmente considerando que essa é uma versão intermediária. Então é um veículo que agrada mesmo se você for passar períodos mais longos aqui dentro dele. Só que a mesma coisa a gente não pode dizer do espaço, que vai ficar com uma nota 5. Como vocês viram, o espaço é legal para quem vai na frente, só que para quem vai na traseira, o espaço para os joelhos deixa muito a desejar, o apoio para as pernas também deixa muito a desejar, e o porta-malas também é um dos menores da categoria. Então se você precisa levar muita coisa, tem uma família grande de estatura ou grande de indivíduos, realmente o Renegade não é um carro para você. E em segurança a gente tem uma nota 8 aqui. O Renegade nessa versão não tem um pacote mais completo de assistência à condução, mas a gente está falando de um conjunto bem correto, com 6 airbags, AEB, assistente de permanência em faixa, leitor de placas de velocidade e também um bom acerto de suspensão que traz um comportamento bem correto, bons freios, boa capacidade de frenagem, com disco nas 4 rodas e, claro, o ponto de desempenho também conversa muito com segurança quando você pensa ali em brechas menores para fazer uma ultrapassagem e tempos menores para fazer uma retomada. Então é um carro que também agrada muito nesse sentido. E essas notas todas nos trazem uma média de 6,8 aqui para o Renegade Longitude nesse nosso teste de estrada. Então, voltando ao que eu falei lá no começo do vídeo, que muita gente chamava ele de manco, beberrão, apertado, incômodo, manco realmente não é com esse novo motor T270. Mas, infelizmente, ele ainda continua sendo um carro que bebe muito, mais do que os seus principais concorrentes, e espaço continua não sendo o seu ponto positivo. Mas, se você vai fazer, por exemplo, uma viagem a trabalho, você tem um carro desse na frota da sua empresa, ou sua empresa alugou para você fazer uma viagem, se você é um casal sem filhos, ou um casal com filho pequeno, não precisa de tanto espaço assim, mas busca um carro que vai te entregar um desempenho bom, vai te trazer uma segurança de comportamento, uma segurança de resistência a buracos, com esse bom curso de suspensão e esses bons pneus, essas boas rodas, o Renegade é um carro bem recomendável para pegar a estrada. Então é um veículo que convence e agrada muito, especialmente se você gosta de dirigir por percursos mais longos e gosta de pegar uma estradinha ali para ir num lugar um pouquinho mais inóspito, para um lugar um pouquinho mais difícil de chegar. Essa foi a nossa revisita ao Renegade aqui no formato Express. Como eu comentei, a gente tem outras avaliações aqui do carro, avaliações completas em diversas configurações de acabamento, motorização, câmbio. Vale a pena revisitar elas porque é um histórico de muitos e muitos anos conhecendo o Renegade. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive-On, uma avaliação completa tradicional ou uma avaliação reduzida como essa, e às quartas-feiras, quinzenalmente, lá no nosso canal internacional, onde o Lucas e o Hudson trazem avaliações de veículos do mundo todo na nossa língua materna. Um abraço e a gente se vê. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.